Certo? E eu já dei o Go Live aqui. Vamos começando então agora. Olhos para os altos montes, me pergunto quem me ajuda. O teu socorro virá do Senhor, que fez o céu e fez a terra e o mar. Não deixará que os teus pés vacilem, e não vacilará o teu protetor. Vigiará cada dia teu povo, segue confiante quem te guarda é o Senhor. Caminharás bem protegido à sombra, não haverá de molestar-te o sol, e nenhum rua te será ferido, pois o Senhor te guardará do mal. Nas mãos de Deus está tua vida, teu planejar e teu agir também. Tua chegada com tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Leva os olhos para os altos montes, e me pergunto quem me ajuda. O teu socorro virá do Senhor, que fez o céu e fez a terra e o mar. Não deixará que os teus pés vacilem, e não vacilará o teu protetor. Vigiará cada dia, segue confiante em te guarda o Senhor. Olá, uma boa noite para todos e todas aqui presentes conosco. Estamos hoje sendo abençoados nessa noite com uma bela de uma chuva caiu aqui na Grande Vitória. E por ela, em homenagem a ela também, eu quero trazer para vocês a lembrança do nosso canto Chuvas de Bênção. Vamos cantar um pouquinho Chuvas de Bênção, pelo menos uma estrofe. Ele é o 290 no livro de canto. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Todas benditas já temos, juntas pedimos a Deus. Uma boa noite, Natalina Klitsky. Boa noite, Valdair Boning, de Vila Pavão. Esse não falta uma live.
Lila Ramlofutik, bem-vinda. Edith, nossa querida Edith, bem-vinda. Arnaldo Clãs, que também está sempre aí com a gente nas lives. Boa noite, Arnaldo. Lúcia Hoffman Leite, bem-vinda, boa noite. Danilo, direto de Curitiba, Danilo Belardi, boa noite, bem-vindo. Um abraço para a nossa querida Ruana, pastora Ruana. Anilda, Vantuil, Maurício Larraz, boa noite, bem-vindo. Bem-vinda, bem-vindos. Cleiton Schultz, boa noite. Zelinda Níquel, boa noite. Ivonete Ramloff. Roberto Carlos Schultz, nosso presidente em Jardim Limoeiro, bem-vindo, boa noite. Isabel Belon, minha querida amiga, boa noite, Isabel, bem-vinda. Ivani Onesorg, Irani Onesorg, bem-vindas. Todos e todas sempre são muito bem-vindos, bem-vindas aqui na Paróquia Serra e nesta live de reflexão, de louvor e de oração. Vamos cantar mais um canto pequenininho, o Alegrai-vos sempre no Senhor. Ele é o número 153 no livro de canto. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Dona Amanda Ponati, minha mãe, também está aí. Boa noite, bem-vinda. Gilmara, Norma, Juliana Hoffman Leite, Neia Borchardt Klitsky, Orenive Buleriano Schreiber, Josina Stange, bem-vinda. Rosa Franz. Boa noite também ao nosso convidado desta noite, que vai estar nos trazendo uma mensagem importante, uma reflexão, e também vai nos introduzir um pouquinho nesse tempo que inicia, né, o tempo da Quaresma. Bem-vindo, pastor Stefan Rui Krambeck, o pastor hoje também em Vila Velha, paróquia também próxima nossa aqui, na União Paroquial Grande Vitória. Quer falar um pouquinho de ti, da tua paróquia também, hoje atuando lá em Vila Velha? Sinta-se muito bem-vindo conosco, pastor Stefano. Boa noite, Vinícius. Eu agradeço bastante o convite. Também agradeço a Paróquia da Serra por abrir esse espaço para nós podermos nos conhecer e também podermos refletir junto, né? Eu já estou aqui servindo na Paróquia de Vila Velha há 1 ano e 7 meses. O tempo passa bastante rápido, né? E nesse 1 ano e 7 meses, a gente vai conhecendo como todos os trabalhos muito bonitos desenvolvidos aqui na Grande Vitória, e até mesmo no Sino do Espírito Santo a Belém, como eles se entrelaçam e perpassam todas as comunidades, aqui especialmente no estado, por ser um estado geograficamente pequeno, condensado, e pela circulação das pessoas, né? Então, a gente conhece iniciativas, trabalhos de pessoas de outras paróquias que começaram, assim, a história da paróquia de Vila Velha, né? Ela começa em 1950, com a vinda de um pastor, de Domingos Martins, para alimentar espiritualmente um grupo de luteranos que morava aqui, então, na região que eles chamavam de Ipeça. E desde lá o trabalho todo cresce, ganha corpo, né? E o trabalho na Grande Vitória
de alguma forma, ele foi feito em mutirão. Aquilo que hoje nós conhecemos como paróquia, é claro que, assim, vocês conhecem essa história, mas para mim foi muito importante descobrir ela. Aqui nós conhecemos hoje como 4 paróquias distintas que formam a União Paroquial da Grande Vitória. No passado foi uma grande comunidade, né, unida, que trabalhou e pensou junto a construção, a compra de cada terreno. Eu acho muito interessante porque, tentando resgatar um material que para nós era pertinente nesse momento, eu li as atas as atas desde 1960 até o ano de 2000, quando houve a divisão, então, 4 paróquias distintas, né? É muito interessante perceber as reuniões, quem opinou, quem ajudou, quem colaborou, quem doou, quem pensou cada terreno que hoje tem um templo, tem uma casa pastoral, tem um salão paroquial. Esse trabalho é junto, né? Esse trabalho é muito bonito. E essa história, ela me encanta aqui na Grande Vitória. Então, a gente, na verdade, está em Vila Velha, mas se sente um pouquinho próximo de todos vocês. Sim. É uma história encantadora, a mim também, que estou como presidente da Paróquia da Serra, atualmente buscando escrever um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, perdão, para as nossas gerações sempre terem essa história aí para olharem com orgulho, olharem com carinho e com respeito, para continuarem escrevendo a história que muitos, já com muito suor, né, colocaram aí no papel. E essas atas dizem muito. Precisa, acho que um dia aí em Vila Velha, pegar algumas emprestadas para localizar o povo de Serra, que também começou aí com vocês, né? Pastores, pode falar. Então, sobre a quaresma, de fato, você pediu, né? A quaresma começa hoje, né? A quaresma inicia hoje, na quarta-feira de cinzas, e ela se estende e ela encerra no culto da Quinta-feira Santa, né? O culto de lava-pés, 40, né? 40, é claro que não tem menção bíblica, né? Não existe menção bíblica para quaresma. Ela foi uma tradição implementada pela Igreja mais fortemente a partir de 350 depois de Cristo, no século IV. Mas a menção dos 40, ela é muito significativa para a nossa compreensão da quaresma, porque sempre depois de 40, na Escritura, vinha uma transformação significativa na história da humanidade. Então, isso para nós é muito significativo na quaresma, né? Nós também, como diversos relatos bíblicos, nós esperamos que depois desses 40 dias, a festa da Páscoa, a celebração da ressurreição de Cristo, de fato, seja um período de transformação para a história da humanidade. Pelo menos é com essa intenção que a gente celebra, reflete e prega. Certo. E, assim, quais são os sentimentos que a gente precisa tentar cultivar um pouquinho nesse período de quaresma e até a Páscoa, né? Cada um tem um seu jeitinho, muitas vezes, de representar, de sentir este tempo. Mas o senhor me sugere alguns? Então, a tradição da igreja atribui à quaresma a especificidade de ser um período de reflexão, oração, contrição. Contrição é quando você toma consciência da maldade que você cometeu e fica com o coração apertado, com consciência pesada mesmo. Essa é a contrição, né? Porque a confissão de culpa sem uma contrição, um real arrependimento, não tem valor algum. Então, a contrição e também a conversão. A quaresma é esse período, onde a pessoa reflete nas coisas que cometeu de errado, né? Se essas posturas eram dignas do sacrifício de Jesus Cristo, e a partir dessa reflexão levasse a mudança. E mudanças são coisas que nós sempre precisamos.
né, independente da época. Nós também precisamos refletir, especialmente hoje, que também é o início da campanha da fraternidade, nós precisamos refletir muitas dessas manifestações extremamente polarizadas, difíceis, algumas manifestações de intolerância, de ódio, que não só surgem agora com a campanha da fraternidade, mas que já tem acompanhado outras denominações, mas também a ISLB, há alguns anos já, minando a nossa comunhão. Isso é um motivo que mostra que nós precisamos, sim, nos arrependermos dessa postura, que vai justamente fazer o contrário disso. Todo aquele trabalho que a gente desenvolveu em conjunto, na Grande Vitória, essas posturas levam à degradação, né, da comunhão. As pessoas se afastam cada vez mais. E muito tristes. Então, nada mais pertinente do que começar uma quaresma com um verdadeiro ato penitencial, né, pedindo perdão. E esse perdão vale para todos nós, né, para todos nós. E é um pouco nessa direção que eu também quero depois refletir com vocês. Eu vou, então, como um momento de oração, trazer um canto, né? E o canto que também nos faz essa reflexão de ato penitencial, sugerido por ti, Se Sofrimento Te Causei, Senhor. Acho que, assim, com esse canto, com as palavras desse hino, a gente também vai abrindo os nossos corações para ouvir a tua reflexão a seguir. Se sofrimento te causei, Senhor, se a teu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos ela quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, na perdão não demonstrei amor, se ao sofredor não descendi da mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, defensor nem ferido da dor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me de incertezas, transforma a minha vida em entregue a ti. Amém, Senhor. Pastor Stefan, eu deixo então esse momento para o senhor conduzir então uma mensagem, uma reflexão para nós, e fique à vontade, sinta-se bem, né? A gente retorna depois então nas duas telas aqui novamente, mas deixo esse momento só contigo mesmo. A todos que estão nos acompanhando, o pastor Stefan também sugeriu que quem quisesse interagir em algum momento durante a mensagem dele, pode deixar alguma pergunta ali no nosso chat, né, ou alguma palavra que complemente também, né, enfim, porque estamos aqui para interagir, até no momento da reflexão. Então, depois que ele terminar, eu posso estar trazendo algumas das contribuições de vocês. Pastor Stefan. Bom, obrigado. Eu quero trazer a palavra de Deus, porque o que nos inspira sempre é a palavra de Deus. Eu escolhi um texto de Atos dos Apóstolos, dessa obra bonita, escrita pelo médium Lucas, para o imperador Teófilo,
E eu leio de Lucas de Atos, capítulo 4, versículo 32, até o capítulo 5, versículo 11. Eu leio para nós. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Ananias e Safira. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chama Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por este preço que você e seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. É um texto bastante curioso, né? A gente poderia ficar horas refletindo nele e até considerando com mais profundidade o desfecho da morte tanto de Ananias quanto de Safira. Mas eu escolhi esse texto para falar da temática apesar das falhas, porque para mim ele veio na minha mente como um texto que mostra que mesmo em uma comunidade existem pessoas participando dela com diferentes intenções. Tem se tornado bastante comum hoje, nessa nossa realidade, as pessoas desejarem desassociar o viés social da palavra de Deus e do Evangelho. Nós temos ouvido muitos pregadores dizerem que Jesus veio para conquistar o coração das pessoas e que ele não deseja acabar com a pobreza. Inclusive escrevem isso em diferentes locais.
E logo no início, esse texto bastante utópico, porque mostra uma tentativa de construção de uma comunidade onde os problemas eram partilhados e as necessidades eram supridas comunitariamente, né? Esses versículos do 32 ao 36 de Atos 4 mostra esse projeto bonito de comunidade, onde não deve haver pessoas superalimentadas e pessoas passando fome no seio de uma comunidade. E mostra, sim, que o Evangelho, quando foi colocado em prática, construindo comunidades, tinha esse olhar cuidadoso, não só para o coração das pessoas, mas ele tinha esse olhar cuidadoso para as necessidades físicas e reais dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, nessa comunidade cristã criada pelos apóstolos, no seio dela, nos é trazido um exemplo de um casal que estava participando, mas não comungava do mesmo espírito que se estavam tentando construir naquela comunidade. Né? Ananias e Safira, como Pedro bem questiona, eles não foram obrigados a vender as suas propriedades para entregar à comunidade que eles estavam exercitando. Eles fizeram de livre e espontânea vontade, não foram coagidos a isso, não foram coagidos a entregar o dinheiro aos apóstolos, mas eles são questionados porque eles resolvem entregar uma parte do dinheiro sem que tivessem sido cobrados e mentir em cima disso. Eles querem atrair com isso os olhares misericordiosos de Deus por essa prática, mas também, de alguma forma, galgar reconhecimento pelas outras pessoas dessa comunidade, por eles terem feito esse ato de doação e desprendimento em prol de uma causa coletiva, sim, e muito maior. Mas para fazer isso eles mentem, né? Então, é um texto que, para mim, traz, logo no início de Atos, antes de nós entrarmos nas cartas paulinas, que as comunidades, também as comunidades primitivas, e nós, com muita rapidez, nos reportamos às comunidades primitivas, aquelas que foram criadas primeiro, ainda na era dos apóstolos, como comunidades ideais, períodos que não haviam problemas e nem divisões. Essa polarização tremenda que causa briga entre familiares que não se falam mais, ela também já foi vivida em época das comunidades cristãs. É muito interessante, esse é apenas um texto, e esse é apenas um exemplo. Seguindo em Atos, a gente encontra outros desafios que também surgem de polarizações. Em Atos, capítulo 15, nós conhecemos como a primeira conferência dos apóstolos, quando eles retornam dos diferentes locais onde eles estavam atuando, com as suas causas. E a questão principal era a prática missionária do apóstolo Paulo, que começou a introduzir nas comunidades judaico-cristãs pessoas de origem pagã, né, que não eram da tradição judaica, de outras vertentes religiosas, no seio da comunidade cristã, porque creram em Jesus Cristo, porque consideraram a mensagem de Jesus extremamente pertinente para todas aquelas mazelas sociais que eles viviam na época, e resolveram abraçar esse sonho comum de uma comunidade terapêutica, fraterna, solidária, mas para que pudessem se
para que fossem integrados verdadeiramente na comunidade judaico-cristã. As pessoas mais tradicionais e conservadoras queriam que eles se circuncidassem, os homens se circuncidassem, e que seguissem, então, a lei dada por Moisés. E esse foi um debate muito grande, já em Atos, no começo das comunidades cristãs. Existia um grupo que se considerava tradicionalistas, conservadores, ortodoxos, que queriam que nada fosse alterado dos seus hábitos, dos seus costumes. Mas também existia um povo chamado por Deus, tanto que foram batizados, porque receberam o Espírito Santo, que agora queriam seguir a Cristo. Olha só, outro exemplo de polarização, e esse diálogo entre ambas as tradições, os de origem judaico-cristãs e os gentílico-cristãos, eles começaram a conviver em comunidade. Os conservadores com os progressistas. Os conservadores que queriam manter a sua forma de compreender Deus, e os gentílico-cristãos que forçavam uma nova compreensão sobre o amor e a atuação de Deus. Então, ali nós também temos, em Atos 15, uma polarização tremenda. Não foi tão tranquilo como a gente imagina, que numa conferência de apóstolos, eles aceitaram a prática missionária do apóstolo Pedro e de Paulo, mas isso vai reverberar nas cartas do apóstolo Paulo, praticamente dirigida a todas as comunidades, e também depois nas cartas pastorais, né? As comunidades primitivas foram locais de profundo debate, profundo diálogo e uma tentativa enorme de encontrar um viés que os mantivessem unidos. Por isso, aliás, Paulo é conhecido como o apologeta, né? Aquele que defendeu a fé e fez essa transposição entre a tradição judaica e a nova forma de se ver a atuação de Deus. Isso é muito interessante porque isso já mostra um embasamento bíblico, agora neotestamentário, de que aqui acontece uma mutação na forma como as comunidades cristãs compreendem a ação de Deus. Deus é vivo, sempre em constante necessidade de entender a sua forma de agir nos dias atuais. Né? Isso na Bíblia foi muito importante. E agora, para não fazer a leitura de textos bíblicos, porque isso ficaria muito longo para esse tempo, eu trago outras menções de exemplos claros de profunda polaridade e divisão. Coríntios, né? Comunidade de Corinto. A questão de se alimentar com carne ou não comer carne dedicada a ídolos. O que nós chamamos de o diálogo entre fortes e fracos na fé. Né? Quem eram os fortes e quem eram os fracos na fé? Algumas pessoas não comiam a carne, porque poderia ter sido oferecida a deuses pagãos e depois ser vendida no mercado. Então, como a pessoa não sabia como esse animal tinha sido abatido, eles preferiam evitar o consumo da carne por conta da sua fé. Outras pessoas viam naquele pedaço de carne, um pedaço de carne, um alimento criado por Deus, e por esse alimento eram gratas. Comiam sem problema algum. Olha só, coisa tão simples que foi um motivo de discórdia e de divisão. A forma como se alimenta. Nós temos também hábitos alimentares, práticas, que também nos dividem, né? Fortes e fracos na fé. Um grupo debochava do outro, um grupo ridicularizava o outro. Tanto que o apóstolo Paulo precisa escrever na carta uma recomendação, dizendo que as pessoas tenham respeito
com a opinião dos outros. Se a gente pega Coríntios e abre no capítulo 10 da linguagem da Bíblia, tradução linguagem de hoje, vocês vão ver no versículo 23 o título que a Sociedade Bíblica do Brasil conferiu a essa perícope bíblica. Colocou respeito pela opinião dos outros. Ou seja, né, na época que Paulo escreve para a comunidade de Corinto, não estava havendo respeito entre opiniões de grupos que tinham toda a liberdade de pensar de forma diferente. Se Paulo escreve, é porque não estava sendo vivido esse respeito. Muito provavelmente, agora, tentando compreender essa leitura bíblica com a comparação de hoje, muito provavelmente eu imagino que os grupos tinham as suas certezas imutáveis e cada um puxava para si a verdade absoluta. Naturalmente, quando todos os grupos acham que não podem aprender uns com os outros, surgem divisões. Por isso, o apóstolo Paulo escreve, né? Esse é um exemplo. A questão da distribuição dos alimentos, a distribuição diária dos alimentos. Paulo escreve na carta que ele percebe que as viúvas de fala grega estavam sendo desprezadas na distribuição diária dos alimentos, né? Eles, no ato diaconal de distribuir o alimento para que não faltasse o básico para a vida desse grupo de mulheres tão vulneráveis, eles estavam entregando o alimento primeiro para as de origem judia e não estavam observando as outras mulheres. Divisões por questões étnicas. Nós também conhecemos. Nós também conhecemos o fato de ouvir opiniões de pessoas que participam nas nossas comunidades, mas também na sociedade. Assim, etnias que não são respeitadas e valorizadas. E segue, né, o culto sem ordem, necessidade que precisaria ter uma ordem no culto, as línguas que não eram entendidas. Quando Paulo escreve, tanto em Romanos quanto em Coríntios, sobre os dons, e compara com o corpo, que ninguém pense de si além do que convém, o braço não é mais importante que a mão, que a perna, etc., né? É porque isso estava acontecendo na comunidade. Pessoas, grupos, que se consideravam mais dignos de serem ouvidos, muito provavelmente mais dignos de comandar, de darem a sua opinião no comando da comunidade. E aquelas pessoas mais humildes que se afastavam por conta disso. Outro texto muito interessante do apóstolo Paulo é quando ele chama para a unidade, né? Quando ele fala que não deveria existir separação, brigas entre a comunidade, porque uns se consideravam seguidores, fãs, né? De Pedro, outros de Cefas, no caso, no texto bíblico, Cefas, Paulo e Apolo. O que é isso, senão mais uma polarização e mais uma divisão profunda também no seio da comunidade. Isso nas comunidades primitivas. Eu tenho certeza que cada um de vocês pode puxar na sua memória e vocês vão encontrar com toda certeza outras histórias que nos mostram claramente, se a gente agora começa a ler com esse óculos, fazer essa interpretação, essas polarizações que nós vivemos hoje, as comunidades primitivas também viveram. Elas também tiveram que superar e tiveram que crescer profundamente para poderem ir adiante na missão de espalhar o evangelho do reino de Deus. Eu fico imaginando que se apenas um único grupo
saísse vencedor, o evangelho não teria se propagado. Ele teria sido apropriado por um grupo específico e teria sido fechado para para todas as outras pessoas que desejavam participar do projeto do reino de Deus, com a sua opinião e com a sua forma de querer viver o evangelho, sem necessariamente desagradar a Deus. Então, apesar das falhas, é claro que ainda nas comunidades primitivas, né, nós podemos puxar os próprios discípulos de Cristo também, como uma conduta que antecedeu a formação das comunidades primitivas, a extrema dificuldade que os discípulos tinham de compreender Jesus. Sempre depois dos ensinamentos, das parábolas, dos sermões, eles chamavam Jesus à parte, porque não entendiam o que Jesus estava querendo transmitir, o medo que eles sentiam nos momentos difíceis, né? Os milagres que eles também, às vezes, não compreendiam muito bem o porquê, a incapacidade dos discípulos de sentir compaixão com algumas pessoas, o desejo deles de fugir, e que Cristo fugisse da cruz. E com isso, tudo isso, eu quero trazer para nós nessa noite, de que o que a gente vive hoje começa a campanha da fraternidade. É profundamente triste, é vexatório, tudo aquilo que circulou na internet, em cartas, em manifestos. É vexatório no meu ponto de vista, porque eu tenho a sensação de que ambos os grupos, eles se bastam. Eles estão fechados, satisfeitos em si, e eles não querem e não desejam mais dialogar. Eles estão promovendo divisão nas comunidades. Temas altamente relevantes e temas que o Evangelho não pode se omitir. Não só o Evangelho, o Antigo Testamento também não se omite e clama por justiça e paz na criação de Deus. Esses temas não devem ser suprimidos. E nós temos grupos que querem suprimir a voz profética. Nós temos grupos que querem suprimir o direito de uma opinião divergente da sua. Nós temos grupos que querem suprimir o sonho pelo pão, pelo trabalho, por espaços justos, né? E eu não creio que isso edifique comunidade. Na época bíblica, não edificou. Ao contrário. Os apóstolos tiveram que trabalhar duro para conciliar. Os apóstolos não foram muito sábios, guiados por Deus, e eles não abriram mão de nenhum dos grupos. Tanto os fortes como os fracos na fé foram sempre motivados a conviver juntos e a encontrar um significado comum para a fé que não os divida, mas que os una. Eu penso que nós precisamos hoje, com a máxima urgência, também encontrar, primeiro nos compreender como comunidades que são ricas porque possuem membros com diferentes opiniões. As diferentes opiniões são riquezas do nosso meio. Assim como na nossa família nós temos pessoas com diferentes formas de pensar. São riquezas, desde que não haja agressão verbal, desde que não haja agressão física, desde que não haja diminuição do outro. Então, pensando assim, que os tempos pedem por tolerância. E eu creio que apesar das falhas, apesar das dificuldades, as comunidades conseguiram caminhar para frente. Nós também precisamos encontrar um caminho
para, apesar das nossas divisões latentes, não que elas, assim, tenham surgido agora, elas sempre existiam. Agora elas foram verbalizadas, sem filtros. É preciso construir um olhar coletivo. É preciso que a gente veja o que de nós é Ananias e Safira. O que de nós são nossos interesses pessoais com coisas e atividades nossas, individuais. E o que de fato possa ser o interesse de Deus para com toda a sua criação. Não creio que o interesse de Deus para a sua criação seja a miséria, a dor, a exclusão, nem mesmo a violência. Muito menos a violência. Então, com base nesse olhar de retorno, nesse olhar diferente, eu penso que a gente deve respeitosamente dialogar. Respeitosamente dialogar com todas as opiniões. E que ninguém pense de si. Essa foi uma recomendação do apóstolo Paulo. E essa recomendação, nós todos deveríamos fixar nos nossos altares. Que ninguém pense de si mesmo, além do que convém. Tudo aquilo que divide, tudo aquilo que segrega, tudo aquilo que promove violência física ou psíquica, não é projeto de Deus. Precisamos aprender a caminhar juntos e a crescer. Era essa a minha reflexão que eu queria trazer nessa noite, nesse tempo de Quaresma. Amém. Amém. Obrigado, pastor Stefano. Acho que são palavras importantes para a gente sempre carregar na vivência comunitária. Colaboração, cooperação, congregação, né? A gente tem essa palavra tão natural, mas não para pensar o quanto ela precisa de ajuda para se fortalecer em nós e entre nós. E acho que, assim, tem que partir também desde casa. Temos que ser famílias sempre colaborativas, que prezam a unidade. Temos que ser grupos de trabalho na igreja que prezam pela unidade, que prezam em resolver conflitos o mais rápido possível e não só inflá-los mais e a gente conseguir ser também uma sociedade melhor, que consiga pensar coletivamente e caminhar para uma direção comum, pelo bem de todos e de todas que estão ali envolvidos. Né? Obrigado, pastor Stefano. Tem um hino que eu fui encontrando aqui, na medida que o senhor foi falando conosco, que é o Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos, como irmãos, compartilhar. Eu vou trazer esse hino tocado e cantado para nós também, e a gente que muitos já conhecem, a gente costuma cantar às vezes nas ofertas, né, do povo canta também. Então eu vou trazer um pouquinho desse hino, e deste momento as pessoas que estão aqui no nosso chat podem colocar os seus pedidos de oração, seus agradecimentos também, e a gente vai depois ler cada um e cada uma, tá? Então a gente vai cantar, Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos como irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o
que temos é tão pouco pra dar. Mas este pouco nós queremos como irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. Mas este pouco nós queremos como irmãos compartilhar. Olhando o teu exemplo, Senhor, vamos seguir, fazendo bem a todos, sem nada exigir. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. Mas este pouco nós queremos com irmãos compartilhar. Temos aqui, colocaram já até alguns pedidos, agradecimentos. Vou compartilhando com vocês aqui também. Gisele de Caio também deixou um comentário aqui. Sua membra, né, pastor Stefan? A Gisele disse: o olhar para o outro com amor é necessário para que a união seja verdadeira. A Cira Close, também membro em Vila Velha, agradece pelas bênçãos e pela chuva e pela família e amigos do coração. A Amanda Bonatti, minha mãe, coloca que Deus abençoe a minha tia, irmã dela, Alissa. O Alexandre Schultz. Alexandre Schultz coloca: boa noite a todos, a todas. Antes de mais nada, quero parabenizar a Paróquia Serra, assim como sua diretoria, pela iniciativa para reflexão neste momento. Essa reflexão é sinônimo de respeito às diferenças. Dito isso, gostaria de perguntar ao pastor Stefan: a polarização mencionada na sociedade cristã primitiva, assim como a que encontramos na sociedade e comunidades de hoje, está associada à falta ou à negligência ao conhecimento? Qual ou quais ferramentas para oportunizar a apropriação do conhecimento às pessoas, à sociedade? Não sei se o pastor Stefan gostaria de já está reagindo ou deixar para depois? Deixar para depois? Não, tá bom. Tem mais perguntas? Eu acho que a colocação, sem dúvida, toda polarização, a gente compreende que pessoas defendam os seus pensamentos, né, os seus desejos, e muitas vezes os seus desejos vão de encontro com os seus interesses bem específicos e bem pessoais. Mas, para mim, é muito claro, todo fanatismo, ele tem como base a falta de informação. Então, eu creio que há, sim, uma desinformação, porque se acostuma, embora nós tenhamos a Escritura Sagrada em nossas mãos, herança da tradição luterana, não só a luterana, outros movimentos também já tentaram colocar a Bíblia no povo, foram fortemente reprimidos, mas embora nós tenhamos acesso tão fácil, o povo não dedica tempo para esse estudo dessas questões concernentes à história da igreja, história da redação dos textos bíblicos, também eles não têm nem informação para isso, né? Muitos seguem as suas lideranças religiosas e com frases muito simples, prontas, frases de cera de cama, vão manipulando o pensamento.
né? Então, na minha visão, essa polarização é falta de reflexão, sim, é falta de argumentação, que muitas pessoas extremamente agressivas na sua defesa não têm argumentos, não sabem argumentar, por isso partem para agressão. A agressão sempre é fruto da falta de argumentação. E, infelizmente, o nosso povo é, sim, canas agitadas pelo vento, né? Boa parte deles é canas agitadas pelo vento. Então, existe gente muito séria, muito legal, tentando desenvolver e construir comunidades extremamente terapêuticas, gostosas, mas há também, sim, né, nessa salada de fruta das comunidades cristãs, pessoas que estão a serviço de si próprias. Eu acho que é isso. Obrigado, pastor Stefan. Obrigado, Alexandre Schultz. Bem-vindo sempre. O Vantuil Schwantz também é nosso tesoureiro da paróquia, em Nova Carapina também. Ele agradece ao pastor Stefan, que nos trouxe a mensagem, também a mim, que hoje conduzo a nossa live, agora, digamos assim, é pela última vez nesse momento, por conta de que o nosso diácono Erivelton está retornando das férias, retornou hoje, e já estará aí conosco neste fim de semana nas celebrações, nas comunidades. Prazer, está sendo um prazer para mim também estar participando aqui da live. Gilmar agradece também, então, por mim, e agradece ao pastor Stefano por aceitar o convite da Paróquia Serra e nos trazer essa linda reflexão. Lindaura Schultz, agradecemos pela chuva, com certeza, bênçãos. Irma Klippel pede oração pelo sobrinho da Josina Stange, está na UTI, teve AVC. Altair Detman, acredito que é Detman, né? O Altair Detman. Gratidão, a Lindaura coloca a Deus sempre por tudo de maravilhoso que Ele nos dá. Natalina Klitzka, obrigada pela mensagem maravilhosa e continuo pedindo pela vida da Vanilda, que Deus continue abençoando ela sempre, que está num tratamento de câncer. A Amanda Bonatti pede oração, que Deus abençoe todos nós. Dona Elzira Schneider de Ferrosa, quero agradecer pela cura da família do Antônio e minha irmã Elíria. Cira Close, mais uma vez, coloca a mim, ao pastor Stefano, agradecendo pela mensagem e pelas músicas. E assim a gente, por enquanto, né, encerra esse momento de orações. Podem continuar escrevendo, as orações ficam ali também à disposição. E o pastor Stefano nos conduz numa oração final que inclui todos os nossos corações, todos os nossos pedidos, né, e agradecimentos também. Então, eu deixo... Ainda Silvia Sar coloca: sou membro da Igreja Luterana, moro em Minas Gerais, queria pedir uma oração para mim, sou muito depressiva, preciso muito das orações de todos, amém. Obrigada, que Deus abençoe todos. A Gisele, mais uma vez, gratidão por este momento, e a Ana Cláudia coloca pela família enlutada Peters e Wutke e Felberg. Sim, tivemos recentemente uma perda, jovem ainda, né, assim, 44 anos, o Stefan Peters Felberg faleceu por motivo de acidente, no dia 11 de fevereiro, às mais ou menos 15 horas, numa batida com outro caminhão, na hora que ele voltava para casa em Vila Pavão. Então, ele deixou a esposa, uma filha, adolescente, toda a família dele, né, mãe, pai, irmão, família Peters, família Wutke, família Felberg. Também nós incluímos essa família, essas famílias, nesse momento de oração. Passo, então, para ti, pastor Stefano, assim a gente pode também seguir para a bênção, e ainda no finalzinho eu faço uma última palavra. Gente, então eu convido para nós cruzarmos nossas mãos, fecharmos nossos olhos e orarmos. Amado Pai Celeste, hoje iniciamos a Quaresma. 40 dias que antecedem a grande festa da celebração da Páscoa. 40 dias de preparação para estarmos dignos para celebrar essa data tão importante para a fé cristã. A data foi criada para que nossos corações possam reconhecer as falhas, os erros, toda fala que não somou,
toda fala que dividiu, que foi agressiva, todo pensamento egoísta precisa ser perdoado. Pai Celeste, nós sabemos o quanto nós também estamos divididos. Nós sabemos como nossas opiniões estão polarizadas. Cada grupo acha que possui agora uma verdade imutável e pensa que Deus soprou apenas em seu ouvido a única verdade. Não ousam se abrir para refletir. Desejam, sim, moldar a ti. Há grupos que querem tirar, Pai Celeste, a tua liberdade de acolher em tua igreja, em teu reino, quem tu quiseres. Temos pessoas que querem ditar a quem tu direcionas o teu amor. Temos pessoas que querem te usar como elemento castigador. Temos pessoas que querem ver a sua vingança levada a termo por tuas ações. Temos pessoas que se consideram tuas porta-vozes, mas só semeiam briga, discórdia, injustiça, perpetuação da maldade ou aumento da violência. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por ainda estarmos com esse pensamento. Perdoa-nos por não deixarmos tu ser livre, como tu és, sempre fostes. Dá-nos, Senhor, o teu Santo Espírito, para que ele nos dê humildade profunda para saber aquilo que o salmista já disse há muito tempo. Nós somos como a relva do campo. Nascemos, crescemos, florescemos brevemente, mas depois, com o teu sopro, secamos e murchamos. E o local onde vivemos já não se lembra mais da nossa existência. Dá-nos o teu Espírito para nos manter unidos. Dá-nos o teu Espírito para que aprendamos a dialogar uns com os outros. Dá-nos o teu Espírito para que aprendamos a respeitar todas as opiniões. Dá-nos o teu Espírito para ver a forma livre como tu te manifestas e sopras na sociedade. Pai Celeste, pedimos, intercedemos pelas pessoas enfermas. Temos várias situações de dor, de luto, de doença, que foram levantadas por pessoas que estão conosco neste momento. Oramos por elas. Pedimos que a tua força restabelecedora esteja ao lado de cada pessoa doente. Pedimos que o consolo que vem da fé seja fortalecido na mente daqueles que estão trilhando uma jornada, que já sabem que pode ser sem volta. Intercedemos por tantas pessoas nos hospitais. Intercedemos por tantas pessoas que gostariam de estar nos hospitais, mas não podem, porque não há leitos, ou porque não tem consultas, ou porque não tem dinheiro. Intercedemos por tantos problemas que nós vivemos na sociedade e nós não podemos desejar que eles se perpetuem. Afirmar que sempre haverão pobres entre nós é uma forma de cruzar dos nossos braços e legitimar a maldade. Nos esquivar da nossa responsabilidade. Corações arrebatados por ti, corações que te seguem, querem sim ver um mundo justo,
livre da dor, da violência e da exclusão. Pai Celeste, dá-nos um período profundamente penitencial de Quaresma. Faze com que reflitamos em qual medida estamos colaborando com a maldade crescente ou estamos erguendo nossas vozes no combate a ela. Não queremos perder ninguém, não queremos dividir ninguém. Queremos que haja respeito entre as diferentes opiniões. E apesar das nossas falhas, desejamos que tu continues nos abençoar, continues a nos manter unidos, para que essa página da nossa história também fique para trás e traga para todos um grande aprendizado. E juntos nós oramos a oração coletiva, comunitária, que Cristo ensinou no Pai Nosso, porque nós não pedimos pelo meu pão, pedimos pelo nosso. Não pedimos que venha a mim o teu reino, mas que venha a nós. Que não seja perdoada a minha maldade, mas a nós. Por isso assim oramos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estendamos nossas mãos para receber a bênção de Deus. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, vos abençoe, que Ele vos guarde, que o Senhor Todo-Poderoso levante o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Deus Todo-Poderoso levante o seu rosto e vos dê a paz. Permaneçamos na paz de Deus e o sirvamos todos os dias, sempre com alegria, com respeito, com justiça, e acreditemos que, apesar das nossas falhas, ainda somos instrumentos do Senhor. Amém. Amém. Eu não vou trazer os avisos que a gente sempre coloca aqui. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou convidar vocês todos a acompanharem lá na nossa página no Facebook, ISLB Paróquia Serra. Dá uma visitinha lá pra gente, curte a página, e lá eu vou colocar os nossos avisos de hoje, que são importantes. São convites para as nossas celebrações, são convites para viver e sermos comunidade, com algumas ações diaconais interessantes e importantes de projetos que nós temos na nossa paróquia. Então, vou convidar vocês para depois irem lá, que lá eu vou colocar os avisos, postar lá as nossas fotinhas com esses convites, tá bom? Pastor Stefan, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Tá? O pessoal está colocando ali muitas mensagens, depois pode aparecer lá no nosso Facebook, onde está lá colocada a live, eu vou postar lá depois, que a gente terminar aqui. As mensagens estarão abaixo, pode lê-las também, tá bom? E seja sempre muito bem-vindo aí conosco, tá bom, pastor? Obrigado. Eu que agradeço o convite, foi muito gostoso dialogar com vocês. É claro que a gente tem essa limitação de estar fazendo virtualmente, né? Mas, de forma humilde, a gente sempre quer contribuir aí, refletir. E foi muito bom, Vinícius. Muito obrigado pelo convite. Legal. Um abraço a todo o pessoal da Serra. Obrigado. Um abraço para todos de Vila Velha também. E abraço para cada um e cada uma que participou conosco na live. A gente encerra por aqui. E na outra quarta-feira, o pastor, nosso diácono Erivelton Renck, retorna aí com vocês também, tá? Foi um prazerzão estar aqui também nessa live, gente. Uma boa noite e uma boa quinta para todo mundo.
Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo purificadinho, por saúde e alegria, por tristeza e por prazer, por trabalho e por lazer. Por meu nome, obrigado, e amor abençoado, graças por cada amigo, pelo pão e pelo abrigo, pelo povo de Jesus, pela salvação da cruz. Graças, Senhor, governo, desamparo e sustento, minha cura levaste, no abismo me salvaste, quero, pois, a te servir, e somente a te seguir.